Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos fazer a antevisão da sexta jornada da Liga. Vamos olhar para as odds, ver o 11 mais escolhido, os jogadores mais transferidos e finalmente olhar um bocadinho para a minha equipa. Esta é uma jornada especial porque temos o Benfica com uma dupla jornada e acredito que seja uma jornada em que muitos treinadores vão utilizar o chip heróis emprestados ou possivelmente utilizar também o chip de dois capitães e quero falar um bocadinho sobre as mudanças no Benfica que existiram durante a semana, com o despedimento do Lage e a contratação do José Mourinho, depois da derrota do Benfica para a Liga dos Campeões. Mas vamos começar por olhar para as odds da jornada. A primeira coisa que nós fazemos sempre é olhar para as odds das casas de apostas e ver quem são os grandes favoritos da jornada. A semana começa, ou o fim de semana começa logo com um dos grandes favoritos, que é o Porto. O Porto vai até Vila do Conde jogar contra o Rio Ave, tem uma odd de 1,44 para vencer o jogo. Depois no sábado temos Nacional Aroca, um jogo que as casas prevêem ser equilibrado. O Santa Clara recebe o Alverca e é favorito. Temos depois o Benfica AVS. O Benfica é considerado o maior favorito da jornada. Um, Há dois motivos pelos quais, para mim, é surpreendente esta conclusão das casas de apostas, que é o facto de que o Benfica está numa forma muito pior do que o Sporting, tem jogado um futebol pior do que o Sporting e joga fora de casa. Hum, Temos depois o Derby domingo, em que o Braga é favorito. Eu concordo com esse favoritismo do Braga, apesar de o Braga ter perdido a semana passada e apesar de ser um ligeiro favoritismo. O Braga não vai, ou não deveria, nós não esperamos que o Braga vá ao estádio do Vitória dar 3-0, 4-0 ou algo desse género. É possível que aconteça, obviamente, mas de facto espera-se um jogo equilibrado. Na minha opinião, eu também diria que o Braga deve ganhar este jogo, mas é provável que seja algo mais como um 2-1, um 2-0, do que necessariamente um jogo em que o Guimarães fica a ver o Braga a jogar, por exemplo, ou Vitória neste caso. Depois temos o Tondela a receber o Estrela. Um, Aqui uma oportunidade, possivelmente, para o Tondela ter a sua primeira vitória na Liga, se não me engano. De novo, um jogo relativamente equilibrado. São duas equipas que são provavelmente candidatas à despromoção. E temos depois o Gil Vicente contra o Estoril. O Estoril conseguiu a sua primeira vitória no fim de semana passado. O Gil Vicente tem vindo a apresentar um bom futebol, tem mais do que uma vitória, inclusive, se não me engano, estão nos lugares europeus. Estão neste momento em sexto lugar com os mesmos pontos do que o Famalicão e o Benfica, ainda que o Benfica tenha um jogo em atraso que vai disputar esta jornada, ou vai disputar nesta semana, durante a próxima semana, e de facto confirma-se o Tondela não tem ainda nenhuma vitória na Liga e na realidade são o pior ataque da Liga, enquanto que o Estrela até tem uma defesa relativamente aceitável para este grupo de equipas que está aqui no fim da tabela, portanto pode ser um jogo difícil para o Tondela. Depois temos Casa Pia Famalicão. O Famalicão é favorito neste jogo. Novamente, um ligeiro favoritismo, parecido com as odds do Tondela ou com as odds do Sporting de Braga em Guimarães.
E depois a semana acaba na segunda-feira com o Sporting a receber o Moreirense. O Sporting vai jogar apenas na quinta-feira para a Liga dos Campeões. Este vídeo está a ser gravado na quarta-feira à noite e, portanto, ainda não sei o resultado desse jogo e é um motivo também para jogarem na segunda. O Sporting, de facto, é o grande favorito da jornada, é o único dos grandes e do Braga, até se o juntarmos aqui, que joga em casa. Na minha opinião, é o grande favorito e penso que seja relativamente lógico o porquê. Tem sido uma das melhores equipas da Liga, é um grande, joga em casa. É verdade que o Moreirense está bem, isso pode justificar, se calhar, aqui a odd do Benfica e do Sporting serem parecidas, mas de facto o Sporting é o favorito. Curioso para ver qual é que é o 11 que apresentam. Sabemos que o Jani está lesionado e vai falhar o jogo da Champions. Quero perceber se o Ioannidis tem minutos ou não. O Pote também está em dúvida para este jogo da Champions. Portanto, ainda vamos ter alguma informação durante o dia de quinta-feira, mas tendo a jornada a começar na sexta, era muito difícil para mim gravar um vídeo atempadamente que vocês pudessem ainda utilizar para vosso proveito e então decidi gravar hoje. Vamos olhar ao 11 mais escolhido da jornada. Este 11 mais escolhido tem apenas uma única alteração desde a semana passada, que é a entrada do Otamendi pelo Alberto Costa. Facilmente explicável pela lesão do Alberto Costa, não existe muito mais a ler sobre isto. O Diogo Costa e o Ornicek continuam a ser os dois guarda-redes mais escolhidos. Na defesa temos o Rodrigo Pinheiro, que teve o seu primeiro jogo sem clean sheet contra o Sporting a semana passada, ainda que até tenha tido um remate perigoso, penso que ainda na primeira parte, e continua a ser um jogador interessante, apesar de ter um custo bastante alto. 5 milhões é bastante dinheiro para um defesa do Famalicão, quando existe, por exemplo, o Leonardo Lelo a 5,5, que para mim é provavelmente um dos melhores jogadores da Fantasy e um dos poucos jogadores que eu considero praticamente obrigatório ter. Eu penso que o único outro jogador que eu coloco nesse patamar seja provavelmente o Froholt. Temos depois o Inácio, o Dedic e o Otamendi, tudo defesas de equipas grandes e, portanto, facilmente justificável. Eu acho que o motivo pelo qual o Diogo Costa é o guarda-redes mais escolhido e não existe nenhum defesa do Porto com essa percentagem de escolha depois da saída do Alberto Costa é o facto de que a defesa do Porto, desde o início, não tem uma titularidade tão definida como provavelmente do Benfica, especialmente a do Benfica, que quase garantidamente sabemos sempre quem é que vai jogar, e ainda a do Sporting. A lateral direita tem às vezes dúvidas. Os centrais também, se o Diomandé estivesse em forma, mas ele está lesionado. E depois do lado esquerdo, normalmente seria o Maxi sem a lesão, mas de facto ele esteve lesionado e deu muito espaço ao Ricardo Mangas. No meio campo temos o Yulman, que é muito caro para aquilo que oferece a nível de fantasy, na minha opinião. O Yulman tem 22 pontos até agora em 5 jogos, aproximadamente 4 pontos por jogo, ainda que muitos destes pontos venham de um gol, que não é algo comum e algo que se possa esperar do Yulman. Ele tem até alguns pontos de bónus ofensivo e defensivos, mas não é um jogador que garanta qualquer um dos dois em nenhum jogo. E por isso eu acho que ele é um bocadinho caro. Na vida real, provavelmente ele é dos melhores jogadores da liga. É simplesmente um jogador cujas características não se adaptam muito bem ao jogo, ainda que esta questão dos pontos de bónus ajuda aqui um bocadinho um jogador como ele.
Temos depois o Gustavo Sá a 7.0, o Trincão a 11.5, o Froholt e o Treza. O Treza a 6.0, que parece-me difícil que ele venha a fazer o que deu aos treinadores no início do ano, e eu acho que ainda existem muitos treinadores à procura deste jogo. Um, que é um jogo digno de homem da jornada e que ele não vai repetir muitas vezes, se vai repetir alguma. Ele tem mais retornos, tem um golo e uma assistência na terceira e na quarta jornada, mas eu acho difícil que ele continue ao ritmo que está. O ano passado ele teve 7 contribuições para golo e este ano já tem 5. Portanto, não é propriamente um. Não podemos esperar que ele continue a este ritmo, pelo que ele nos mostrou no passado, pelo menos. Sobre o Trincão, dizer também que cada vez menos me faz sentido tê-lo em vez do Pote, e eu vou-vos mostrar o porquê. A verdade é que eu já vos devia ter dado esta informação antes, mas eu fiquei um bocadinho vidrado, se calhar, também nos números do ano passado. Neste momento nós estamos a olhar para os números do Sporting apenas na Liga em 22-23. O Pote em 33 titularidades tem 26 contribuições para golo. O Trincão em 26 titularidades tem 12 contribuições para golo. Menos de metade, com minutos parecidos. Menos 6 jogos, mas menos de metade das contribuições para golo. 23-24 temos ali o Guiocres com 39. Depois Pote, 23 contribuições para golo em aproximadamente 29 jogos, formos aqui pelo número de 90 minutos. E o Trincão com menos 10 jogos e 15 contribuições. Aqui eu diria que por 90 minutos têm números muito idênticos. O Pote tem 0.8 e o Trincão 0.79. Ainda assim, o Pote na frente, no ano anterior, nota-se muito mais, 0.83 contra 0.49. Finalmente, no ano passado, tivemos então aí sim o Trincão com melhores números do que o Pote. No entanto, isto tem muito a ver com o facto de que o Pote começou 12 jogos a titular a época passada devido à lesão que teve. Se olharmos para os números a 90 minutos, o Trincão tem 0.71 e o Pote tem 0.93. E portanto, é-me muito complicado sugerir a alguém que me está a seguir que o Trincão é um jogador melhor do que o Pote para ter na Liga, na Fantasy da Liga Portugal. Eu não o vou vender provavelmente esta semana, porque o meu plano é utilizar o Heróis Emprestados, como tinha dito anteriormente, mas assim que utilizar o Wildcard, ou possivelmente antes, com transferências gratuitas, vou trocar o Trincão pelo Pote se quiser manter um dos médios premium do Sporting. Não acho que tenha muita lógica manter o Trincão e a única coisa que posso é pedir desculpa por não o ter dito antes, porque os números na realidade gritam isso, e eu vidrei-me apenas numa época que não é de todo demonstrativa para o Pote. E nunca vos disse isto, e na realidade até tinha escolhido o Trincão para a minha própria equipa. Depois, no ataque temos o Pavlidis, o Luís Soares e o Clayton, que me parecem tudo escolhas bastante lógicas. O Samu provavelmente há de chegar aqui em algumas jornadas, seja porque o Soares perdeu lugar para o Ioannidis, o Pavlidis perdeu lugar para o Ivanovic, alguém se lesionou, o Clayton para de marcar, o que quer que seja. Obviamente o Samu é uma escolha bastante lógica também. Sobre as transferências de entrada,
Vamos ver aqui até ao Clayton. Um, o Clayton é facilmente justificável pelo facto de que tem uma dupla jornada. Ainda que essa dupla jornada seja contra o Porto e o Benfica, é improvável que ele marque, mas são 180 minutos e percebe-se o motivo. O Rodrigo Pinheiro, da mesma forma que o da Haas, vem de uma jornada em que jogaram contra o Sporting e, portanto, espera-se que possam voltar às clean sheets. E a verdade é que só jogam com um grande novamente na 11ª jornada, que é em casa até. Jogam depois com o Braga em casa na 13ª e finalmente com o Benfica fora na 15ª. Também tem aqui um jogo difícil com o Vitória em casa. Mas este é o motivo pelo qual os defesas estão a ser transferidos e possivelmente até o Gustavo Sá, um calendário favorável de uma equipa que tem mostrado ter alguns argumentos. O Pote e o Luís Soares, pelos mesmos motivos, têm tido contribuições para golo de forma relativamente consistente, têm 7 e 5 contribuições cada um. Temos depois o Bednarek, que chegou no final do mercado e muitos treinadores não tiveram a oportunidade de o comprar. Ele entrou logo como titular. Entretanto, o Neuen Pérez parece que vai ficar fora a época toda, portanto é bastante lógico o porquê de ter o Bednarek. E já vai em 21% até, porque é muita seleção. Não estava à espera de ver um número tão alto, honestamente. E temos depois o Pablo, que vem de 2 jogos seguidos a marcar. Já tinha marcado na primeira jornada também. Um ponta de lança com bastante golo, com bastantes minutos e bastante barato para o contexto da Fantasy. Os únicos titulares mais baratos que o Pablo, se não me engano, são o Mahrez e o Miró. É possível que exista algum outro a 5,5 que me esteja a escapar, que seria o mesmo preço, mas a 5 e a 4,5 acho que não há ninguém. A nível de transferências de saída, temos o Alberto Costa no topo da lista, destacadamente, com 1000 transferências, bastante lógico pela sua lesão. Temos depois o Deditos. Eu sou obrigado a deixar o aviso que já tenho deixado novamente aqui. Não tem qualquer lógica fazer transferências antes de quinta, sexta-feira, sábado, inclusive, se não houverem jogos na sexta. Eu não consigo perceber porque é que, especialmente na Liga Portuguesa, em que as mudanças de valor dos jogadores são virtualmente inexistentes até agora, eu não consigo entender porque é que estão a tomar decisões na terça-feira de um jogo que vai acontecer no domingo ou no sábado. O Benfica, se não me engano, joga mesmo no domingo, este primeiro jogo. Na realidade até joga no sábado. Mas porque é que estão a ser tomadas decisões que aconteceram pelo menos na terça-feira? Porque ninguém no seu perfeito juízo vai retirar um jogador que vai para uma dupla jornada e que foi titular no último jogo da equipa e que tem sido dos elementos mais ofensivos da equipa, sendo um defesa. Ninguém no seu perfeito juízo vai tirar este jogador da equipa. Portanto, o que aconteceu aqui foram treinadores que se precipitaram e que o tiraram por algum motivo. Se calhar, eu não sei se conta aqui os wildcards, se contar pode justificar algumas das transferências, mas ser o segundo jogador com mais transferências para fora não tem muita lógica para mim. Temos depois o Ivanovic, que tem mais lógica, apesar de ser demasiado cedo na mesma, na realidade para qualquer um destes jogadores. E temos depois o Neuen Pérez, com uma ruptura do tendão de Aquiles, vai ficar fora a época toda, se não me engano. O Trincão, sem retornos nos últimos jogos. O Schettino, que vai jogar contra o Sporting e para além disso, não tem retornos nos últimos 2 jogos e os treinadores da Fantasy não costumam ser muito pacientes com os jogadores. Mas é bastante lógico que tentem fugir de um jogo contra o Sporting. Não sei qual é a alternativa, não sei se faz sentido gastar a transferência gratuita por causa disso.
Mas consigo entender. Temos depois o Yulman, a mim faz-me bastante sentido que ele seja vendido. Eu custa-me perceber porque é que tem 43% de seleção. Acredito que fizesse mais sentido algo como talvez 20%, por exemplo. Eu percebo que é um médio que dá a entrada no Sporting, não o mais barato, porque existe o Morita e o Kostorashvili, mas é relativamente barato para um médio dos três grandes. É mais barato do que o Rios, é mais barato do que o Ausnes, do que o Pote ou o Trincão, é mais barato do que o Ricardo Horta, por exemplo, mas o perfil dele de facto não é muito amigo deste jogo. Temos o Zalazar, que não foi titular no último jogo. Acredito que isso tenha afetado bastante estas saídas. Já não tinha sido titular aqui na primeira e na segunda jornada, mas atenção, o Braga andava em jogos europeus e o Braga vai voltar a ter jogos europeus, portanto, inclusive é na próxima semana. E depois o Clayton, o Ausnes, o Pau Victor. O Clayton acredito que seja pelo jogo com o Porto e com o Benfica. Ainda que pareça-me exagerado utilizar uma transferência para um jogador que tenha uma dupla jornada e depois não consigo bem entender a razão de vender o Ausnes, provavelmente por não ter tido algum retorno. Uh, é perceptível, de certa forma. Ele é relativamente caro para aquilo que dá. Se fizesse a crítica ao Yulman, provavelmente também tem que ir fazer ao Ausnes, porque ele de facto não é o jogador com o maior pendor ofensivo, não é necessariamente um extremo de raiz ou um 10. Mas, pelo menos para mim, foi a porta de entrada para o meio campo do Benfica. E de facto o Rios, o Enzo não me têm convencido, e do outro lado eu não vejo ninguém como titular absoluto. E depois temos o Pau Victor. O Pau Victor, já agora, só para justificar, ele só teve 45 minutos no último jogo. Até agora tem um único golo em 5 jogos jogados e custa 9 milhões. É um avançado muito caro para aquilo que deu até agora. Provavelmente deu o mesmo que o Horta, e o Horta passou 4 jornadas lesionado. Portanto, não faz muito sentido. Ainda que posições diferentes. Vamos olhar ao meu rascunho para o Heróis Emprestados. Então, neste momento, o que eu planeio fazer é utilizar esta equipa que vocês veem no ecrã, mas primeiro eu vou justificar o porquê de eu achar praticamente obrigatório utilizar o bónus Heróis Emprestados. Se olharmos para a época de 21-22, vamos encontrar algumas duplas jornadas. Aqui, a primeira delas, dois clubes, Vizela contra Bessade e Tondela Moreirense, depois Famalicão Bessade e finalmente Estoril Aroca. Eu penso que sejam todas as jornadas que foram jogadas em atraso. Portanto, tivemos 3 jornadas, 3 duplas jornadas. Neste momento, já tivemos uma dupla jornada na 4 e vamos ter agora a segunda na 6. Não é muito comum existirem imensas duplas jornadas na nossa liga. Época de 22-23. Um jogo em atraso para o Benfica, Benfica Paços Ferreira. Depois, 20ª jornada, Paços Ferreira Benfica. Estoril Boa Vista, já vamos em 3. Sporting Gil Vicente, quarta jornada em atraso e terminou. Depois, 23-24, temos o Braga Moreirense, ou Moreirense Braga na realidade. E eu penso que existe mais uma. Famalicão Sporting. Acabou. 2. Época passada temos
Sporting Estrela, não, aqui ainda é da 10ª. Temos sim Moreirense Sporting, Nacional Benfica e Gil Vicente Benfica. Portanto, tivemos uma época com 3, ou aliás, uma época com 4, uma época com 2 e 2 com 3, se não me engano. Mas a ideia é, não é normal existirem muitas duplas jornadas. Já tivemos uma, esta é a segunda. Nós temos 3 bónus para utilizar. Eu vou tentar utilizá-los todos em duplas jornadas. A minha equipa não está claramente preparada para um bónus de um bónus defensivo. Eu tenho na minha equipa jogadores como o Pedro Carvalho, que não tem jogado, o Miguel Nóbrega e o Alberto Costa. Portanto, eu tenho 3 defesas que não tenho garantias que sejam titulares. Não faz muito sentido utilizar o bónus dos defesas. O wildcard não faz muito sentido também. Vem aí uma paragem de seleções. O Mourinho acabou de ser contratado pelo Benfica e, portanto, vão existir algumas mudanças. Resta-me o 2 capitães e o heróis emprestados. Honestamente, qualquer um dos dois para mim é perfeitamente válido. Custa-me escolher neste momento os 2 capitães para uma dupla jornada de uma equipa que vai ter um novo treinador. O mesmo argumento pode ser obviamente utilizado para os heróis emprestados. A minha lógica é que, ao escolher quantos jogadores do Benfica, 10 jogadores do Benfica que eu tenho aqui, custa-me acreditar que estes jogadores não tenham umas 17, 16 titularidades. E eu não vou conseguir essas 16, 17 titularidades com jogadores de outras equipas, a não ser que utilize jogadores do Rio Ave, mas acho que é bastante justificável a escolha do Benfica. E, portanto, acabei por decidir escolher o Trubin, o Dal, o Dedic, o Otamendi e o António Silva. O Dedic mostrou-se recuperado no jogo da Champions e acredito que ele venha a jogar, mesmo que acabe por rodar e faça apenas um jogo. É um jogo que eu tenho de um titular do Benfica e seria das duas uma, ou a AFS fora, que tinha as melhores odds da jornada, como vocês viram, ou Rio Ave em casa, que é um jogo que o Benfica deveria ganhar, e a mesma justificação para o resto da defesa, Dal, Otamendi, António Silva. Depois tenho Ausnes, Richard Rios, Sheldrup, Enzo, têm sido sempre os titulares. Se o Mourinho vai utilizar o Sheldrup como titular, em vez do Sudakov, não sei, e é até bastante improvável, mas eu também não vejo um caminho para o Sudakov, porque tenho apenas meio milhão disponível neste momento. E depois o Pavlidis. Deixei o Ivanovic de fora, que tem sido um dos jogadores mais utilizados, custa 10 milhões e meio. Aliás, o Ivanovic custa 10 milhões. No entanto, eu deixei o Ivanovic de fora porque acho que ele não vai ser titular. Eu tenho aqui outra hipótese. Eu tenho também a hipótese de... Deixem-me ver aqui os jogadores do Benfica. Se eu quiser o Sudakov, eu posso fazer algo deste género. Posso colocar o Henrique Araújo nesta equipa. E ao fazê-lo, até consigo também colocar o Froholt e jogar depois num 4-5-1 com o Froholt e o Pavlidis a titulares em vez do Suárez e do Sheldrup. E possivelmente até consigo ter o Sheldrup, o Sudakov, mas aí não conseguiria ter o Froholt.
Ahm, Portanto, a minha ideia é tentar conseguir escolher o maior número de jogadores do Benfica que seja possível. Quero ouvir o que o Mourinho tem para dizer na apresentação e, se possível, na conferência de antevisão ao jogo com o AFS, que imagino acontecerá na sexta. Ahm, Portanto, veremos que informação é que sai daí e vou tomar as minhas decisões finais com base nessa informação. Aconselho, no entanto, toda a gente a pensar seriamente em utilizar o bónus porque não vão existir muitas duplas jornadas e, e é difícil de facto ter um retorno tão grande de um bónus como temos numa dupla jornada. Obviamente pode correr mal, quem sabe o Benfica perde os dois jogos ou não marca em nenhum dos jogos, tudo pode acontecer, mas logicamente acho que é a melhor opção. Um, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que seja útil para todos. Se gostaram e especialmente se for útil, subscrevam o canal, deem um like no vídeo. Se não foi útil o suficiente, o que é que precisam de saber? Perguntem-me nos comentários e nas redes sociais, Instagram, x.com, e eu vou tentar dar-vos a minha opinião, ou aliás, vou dar-vos a minha opinião para que possa tentar ajudar-vos. E é tudo. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo e boa sorte para esta jornada.